Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o Como Entender. E nessa noite, queria agradecer a todos vocês que têm feito parte dessas lives. Peço que você compartilhe esse conteúdo para que possa alcançar mais pessoas. E pedimos sempre que, se você puder, esteja contribuindo também, deixe aí a sua mensagem e também nos conduzindo outros temas. Deixa aí temas para as próximas lives. Se você deseja que a gente aqui esteja tratando de um determinado tema, deixa aí que a gente iremos fazer as próximas, né? Estamos nessa noite com o tema conversão, como entender. Estou aqui hoje com as missionárias Priscila, Graciela e Ana. Boa noite. Boa noite, Pai Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Então, já iremos aqui dar início, né, com esse tema. E eu queria já pedir aqui, perguntar para a missionária Ana, para que ela possa estar definindo conversão. O que é conversão, missionária Ana? No meu ponto de vista, a conversão, primeiramente, é reconhecer Jesus Cristo como único Salvador, se arrepender dos pecados e abandoná-los. A conversão traz para nossas vidas mudanças comportamentais, mudanças de caráter. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós somos alcançados pela graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e somos guiados pelo Espírito Santo quando nos convertemos. Uma vida a partir de então de renúncias, uma vida de obediência a Deus. O Senhor sempre tomando direção de nossas vidas. Um exemplo que eu gosto muito e acho que é bem conhecido é sobre Paulo. Ele tinha um estilo de vida, ele era ali estudioso, ele se achava ali que conhecia a Deus. Mas nós vemos lá em Atos 9 que quando ele está perseguindo o povo do Senhor, no meio do caminho, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E ali nós vemos que a partir de então, ele tem uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Ele já não mais faz coisas que eram antigas. Agora ele é uma nova criatura, guiado pelo Senhor, instruído também pelos servos do Senhor que estão ali com ele. Então, a conversão, ela traz para nós mudança, e essa mudança a gente só encontra em Cristo Jesus. Amém. Amém. Missionária Graciela. Boa noite a todos, mais uma vez. O que eu entendo sobre conversão primeiramente, o significado da palavra conversão. É a mudança de religião, de costume ou de visão, né? Então, como a missionária Ana falou, é a mudança de comportamento, de caráter. Isso seria uma forma mais rápida, né, de traduzir o que é conversão. Então, a conversão nada mais é que deixar de praticar as coisas da qual Jesus não se agrada. Entregar a nossa vida para Jesus e ser direcionado por Ele. Então, se a gente for ler em Marcos capítulo 1, no versículo 15, está escrito assim, ó: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é a conversão. É a gente se arrepender daquilo que a gente praticava e mudar a nossa forma de agir, de pensar. Porque tudo aquilo que nos traz ruínas vai fazer com que a gente pereça, né? E o perecer morrer espiritualmente. Então, quando a gente abandona essas práticas, a gente
passa a entregar nossa vida para Jesus, confessando Jesus como Salvador, a conversão, viver uma nova vida, colocando nas mãos de Jesus a nossa vida, para que Ele seja a pessoa que vai conduzir, e a partir daí haja a transformação. Amém? Amém. Missionária Priscila. Resumidamente, né, as meninas já deram um bom resumo. Como a missionária Gra falou, a conversão, se a gente for olhar pelo ponto de vista, a gente vai ver, não biblicamente, quando a gente vai olhar no dicionário, a palavra conversão, ela vai dizer transformar, né, mudar algo de um estado para o outro. Então, para nós cristãos, a conversão, ela vem a partir do momento que a gente tem um encontro com o Senhor Jesus. Onde aquele encontro, ele causa em nós um confronto com o nosso ser, ele causa um confronto com o nosso caráter, ele faz com que nós gere arrependimento, que a gente tenha mudança de comportamento, como foi falado. A gente vai ver aqui no Novo Testamento vários exemplos de pessoas, como foi citado pela Iana, Paulo, vários homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Alguns que tiveram um encontro físico com o Senhor Jesus e tiveram mudança de vidas. Outros que ouviram falar, que viram um testemunho, aquilo que o Senhor Jesus apregoou, e também tiveram uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, de caráter. Então, para nós que servimos ao nosso Deus eterno, maravilhoso, a conversão, ela vem por uma transformação. E é interessante a gente pontuar que a conversão, ela não é algo que acontece de repente, do dia para a noite. Eu me converti e agora eu sou convertida e pronto. Não, a gente tem agora, a partir do momento que a gente se direciona para Jesus, que a gente aceita servir ao Senhor Jesus, aceita entregar a nossa vida para Ele, agora a gente tem um processo. Então, tem o processo de santificação, tem o processo de conhecer, de aprender sobre o Senhor Jesus, tem o processo de renúncia. Então, a conversão para nós que servimos ao Senhor é uma transformação de vida, é nos posicionar diante de Jesus e deixar com que Ele agora conduza a nossa vida. Porque antes a gente vivia como a gente queria, agora a gente tem um ser, a gente tem um novo dono sobre as nossas vidas, né? Então a gente é transformado e nós somos totalmente instruídos e moldados conforme a vontade de Jesus. Amém. Bem, o que todas falaram, né? Mudança completa de direção na vida de uma pessoa, tanto no pensamento, quanto nas ações, quanto no geral, né? E a gente vê que essa palavra ela é citada na igreja em si, né? Nas igrejas evangélicas, né? Mas quando a gente pode expressar, por exemplo, várias pessoas que talvez não na religião evangélica, né? Mas pessoas que também adoram ao mesmo Deus, né? E várias vezes alguém já perguntou, eu já vi alguém perguntando isso, mas por que temos que nos converter? Por que temos que nos converter, né? Essa pergunta tem muitas pessoas que às vezes olham e não se acham na obrigação de se converter. E aí eu queria que a gente conversasse sobre isso. Por quê? Por que uma pessoa ela tem que se converter? Já foi falado aqui, né? Dessa mudança, né? Se eu preciso me converter porque há uma necessidade de uma mudança de vida, né? E como que nós poderíamos expressar melhor isso para as pessoas que estão nos assistindo? Quem sabe tem alguém nos assistindo hoje que, quem sabe,
não frequenta nenhuma igreja, talvez já não tomou essa atitude, né? Talvez é uma pessoa que procura fazer as coisas certas, né? Não, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa que procura andar correto, mas o porquê dessa necessidade de conversão? Aí eu vou deixar qualquer um que quiser iniciar, pode estar. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. E Jesus, ele nos dá esse acesso a Deus. Ele vai dizer em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus ele é o nosso caminho, a gente não existe outro. Não tem outra forma de seguir a não ser pelo caminho que é Jesus. Ele é a nossa verdade, ele vai dizer que ele é a verdade. Então, tudo quanto a gente acreditava, conhecia antes de se converter, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, tudo aquilo ali se torna mentira, é apagado. E ele vai dizer que ele é a vida. Então, para a gente alcançar a salvação que é em Cristo Jesus e ter uma aproximação com o nosso Deus, a gente precisa acreditar que Jesus, ele é a vida, é ele que nos conduz à vida eterna. Em Jesus não existe morte. Então, se ele está dizendo eu sou a vida, nós temos que seguir e acreditar que a gente precisa se converter para que a gente venha ter um relacionamento firme com Deus através de Jesus. E a gente precisa entender que a conversão, ela vem a partir do momento de reconhecer o Senhor Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Romanos 6:23 vai dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que nós obedecemos, né? Vai dizer, podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Então, através do Senhor Jesus, nós temos um caminho de vida eterna. Através do Senhor Jesus, obedecendo, né, a voz, a palavra do Senhor, nós temos um caminho para viver na justiça do Senhor. E João 1:2 vai dizer assim: mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a Bíblia ela é bem clara em dizer que não há outro caminho, que nós precisamos nos converter ao Senhor Jesus, porque se nós queremos ser reconhecidos diante de Deus como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer o seu Filho como o intermédio para chegar ao Pai. Amém. Amém. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, assim. Realmente tudo isso que a missionária Priscila falou, o que é preciso é importante, mas assim, eu gostaria também que as pessoas entendessem que o fato da gente praticar, buscar ser o mais correto, a gente abrir mão de muita coisa, que é a conversão, não significa que somos mais santos ou menos santos que ninguém, né? Pelo contrário, nós também erramos, nós também divergimos em muitas coisas, mas uma vez que a gente se coloca nas mãos de Jesus, a gente permite que Ele nos conduza. E através do Espírito Santo, Ele vai falar conosco e Ele vai nos mostrar qual é o caminho correto, o melhor caminho a seguir. Porque em nós, seres humanos, há erro, porque nós somos pecadores. Mas em Jesus não há erro algum. Então, Ele é perfeito e por isso nós precisamos que Ele venha nos conduzir, né? Isso é muito importante. Então, assim, a gente precisa ter fidelidade e obediência a Jesus. Essa é importante a conversão por isso. Porque quando nós somos obedientes e fiel a Jesus, a gente passa a ter uma visão completamente diferente das coisas que a gente praticava e hoje a gente não pratica mais. Eu tenho também alguns versículos aqui que fala sobre nos arrependermos, né? Para que seja necessário que Deus nos dê uma nova vida, novo coração e fé.
São alguns versículos, eu vou aos poucos falando. Eu vou falar um que é em Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, que fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, isso éramos nós no passado. Então, Jesus, ele veio para nos vivificar, ou seja, nos dar uma nova oportunidade, né? Melhorar a nossa vida. É isso que eu tenho para falar agora. Bom, a única coisa que eu vou complementar é que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, né? De ter um relacionamento, uma comunhão com Ele, né? Como está escrito em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas lá também diz que através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E o Senhor, ele é o único caminho para a salvação, né? Um versículo que fala também em Romanos 6:23 é que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor dá o dom gratuito, a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus, ele quer restaurar, ele quer mudar, ele quer manifestar o amor dele na nossa vida. E grande é o amor, né? Em João 3,16 diz que ele amou o mundo tanto que deu o seu único filho para morrer por nós, não para nós perecer, mas para que a gente tenha a vida eterna. Entendam essa comunhão com o Senhor a cada dia, como foi falado, é um processo. A gente constrói um relacionamento, a gente constrói uma intimidade e o Espírito Santo, ele nos transforma e nos guia. E nós vemos que necessitamos ser transformados e necessitamos estar perto do Senhor através da conversão, né? Amém? Quero só acrescentar aqui em Lucas 9:23, ele está escrito assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Então, Jesus está dizendo sobre isso, sobre abandonar as coisas do mundo que nos prejudica, né? Prejudica o corpo, a alma, a mente, o coração, porque aí ele vai nos dar a vida, né? E a vida que está em Jesus, a nossa vida está em Jesus, a salvação está em Jesus. Só nele que a gente encontra a vida e a salvação. Quer citar mais alguma coisa, missionária? Tá bem. E assim, a gente está explicando, a gente está mostrando aqui, todos os versículos que foi lido, né? Está mostrando um Jesus que esteve aqui na terra, né? Um Jesus que pregou, um Jesus que mostrou, né? Ele não foi só alguém que falou sobre ele, né? Ele esteve aqui falando isso. Ele mesmo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Lá em Ezequiel vai ter um versículo que provavelmente não, né? Bem antes, né, da vida de Jesus, né? Fala assim, ó: portanto, eu vos julguei, isso é Deus falando, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à ruína. Então, assim, lá atrás Deus já queria essa salvação, né? A gente sabe que isso tudo é o quê? É o poder do pecado que leva o homem a conduzir esse caminho errôneo, né? Fazendo a vontade da carne, né? Já foi falado, né? Então, aqui, tudo que as missionárias falou deixa claro essa necessidade. O pecado leva à morte, mas a conversão, quando eu aceito Jesus, isso vai nos levar à vida, né? E aí, eu queria conversar baseado nisso. Tudo bem que a gente, quando eu acabei de falar, né? É fácil quando a gente pega a Bíblia e relata algo do que Jesus viveu aqui, né? Mas
existe alguma forma de alguém se converter sem ser no ato de aceitar Jesus? Assim, teria uma forma? Talvez possa ter alguém lá fora que está falando, não, eu não preciso aceitar Jesus. Existe uma forma, outra forma de salvação sem ser a não aceitar Jesus? Eu acredito que não. A conversão verdadeira, ela só vem através de confessar o Senhor como o único Salvador. Como foi dito, o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Romanos 10:9 diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A confissão diante dos homens é essencial, E por quê? É como um casamento, A gente vai ali, o juiz, ele fala as palavras, nós repetimos as palavras, jurando ali ao quem está ao nosso lado, ser fiel, amar. A confissão é isso, é um relacionamento. A gente ali confessar diante do homem que só o Senhor é Deus e criar esse relacionamento com Ele, E só o Senhor, Ele é o caminho, só o Senhor pode trazer para nós a paz e a mudança. Eu acredito assim. Não, eu só vou pontuar, A Bíblia, ela é bem clara no Novo Testamento de falar que não existe outro caminho a não ser por Jesus. A gente vai ver o escritor de Hebreus, ele vai dizer que tudo quanto foi feito antes por mãos humanas foi falho, que a verdadeira redenção, ela vem por meio de Jesus, que Jesus, ele é o nosso sacrifício vivo que foi oferecido, diante de Deus, para que a gente pudesse alcançar a salvação, para que a gente pudesse alcançar a graça do Senhor. Então, assim, o aceitar Jesus, a confissão diante dos homens, que você é dependente do Senhor, é o primeiro passo para uma vida cristã, é o primeiro passo para a gente viver uma vida com Deus. Então, mediante a Bíblia, não existe outra forma de conversão a não ser reconhecer o Senhor Jesus como o único, suficiente e verdadeiro Salvador. É o único que nos leva até o Senhor, até Deus. Senhora Graciela, nada a declarar? Eu deixei um versículo aqui também. Pode. Que fala assim, Mateus 10, 32 e 33. Porque todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Então é necessário a gente falar que o Senhor é o caminho, aceitar Ele, para que a gente seja justificada a partir de então. E não haja mais separação entre nós e Deus. Amém. Quando a gente vai, por exemplo, a gente tem, que nem eu falei no início, existem outras religiões em que elas vão confessar assim o mesmo Deus, Nós temos o catolicismo, nós temos religiões afrodescendentes que eles confessam ser o mesmo Deus. Se você conversar com essa pessoa, ela vai relatar assim: nós adoramos o mesmo Deus, Mas assim, a gente vê que não, talvez pela prática da religião deles, não existe esse ato, Porque quando nós falamos do evangelho, uma pessoa, ela começa a frequentar uma igreja, Deus toca no coração dela, ela começa a buscar, ter essa sede de buscar a palavra, de frequentar. Muitas vezes vai até por uma necessidade, Quantos não vai buscar Jesus, por uma situação difícil, que está passando. Mas o Espírito Santo convence ela começa a frequentar os cultos, e ali o Espírito Santo convence ela dessa mudança de vida que as irmãs já falaram,
Então, esse ato no Evangelho é notório, né? Todas as pessoas acabam passando por esse ato de conversão, né? Onde a pessoa ali aceita, é feito um apelo, tem um culto, é feito um apelo, essa pessoa vai na frente para ter esse ato de conversão. Mas quando a gente conversa com uma pessoa que são desse outro tipo de religião, por exemplo, o catolicismo, uma criança nasce, então ela começa a frequentar a igreja com os pais, né? Então, no decorrer da sua caminhada, ela vai tendo ali os pais vão para a missa, eles também vão, e eles vão crescendo. Tem alguns passos que são feitos ali, né? Existe algo que é feito quando é criança, quando é adolescente, né? Mas talvez não há essa necessidade de um dia alguém chegar e falar, até porque quando nós vamos pensar, talvez ali seria no batismo. Talvez as pessoas pensam que no batismo, ao se batizar a criança, né? Vocês estavam ali entregando aquela criança a Jesus, né? Mas, então passa os tempos e não há essa necessidade de reconhecer Jesus como Salvador. Talvez até no coração eles falam, né? Que amam, que eu estou fazendo a vontade de Jesus, estou ouvindo, estou frequentando a igreja, né? Mas não passa por esse processo. E quando nós, na igreja evangélica, por isso que isso é feito quando a criança já é adulta, né? Porque ela precisa entender esse ato da conversão, né? Como que nós podemos expressar isso às pessoas que estão nos assistindo? Talvez tem pessoas, com todo respeito, né, que são católicos, que fazem as suas orações, que têm a fé em Deus, né? Mas quem sabe nunca chegou ninguém até eles com essa obrigação, né? De expressar essa confissão a Jesus, né? Como que nós podemos explicar isso a eles? Essa necessidade de conversão, de aceitar a Jesus, de confessar, que nem a missionariana falou, confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Salvador, né? Eu deixei para as irmãs, se as irmãs quiserem falar. Se aí, Frida, que a gente vai. Como a gente expressa para uma pessoa que diz que ela ama, ela já conhece o Senhor, mas para a conversão a gente precisa declarar, como foi falado, a gente tem que declarar o Senhor Jesus diante dos homens. Aceitar Jesus é acreditar na sua morte e na sua ressurreição. Então, Jesus, ele vai, lá em João 11, 25, 26, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus aqui ele está dizendo diante de uma morte a qual ele fez um milagre, ele operou um milagre. E muitas vezes os olhos espirituais estão fechados. Aqueles que pensam que estão vivos, mas se não tem Jesus, infelizmente, a Bíblia vai dizer que estão mortos. Sem Jesus não há vida, sem Jesus não há renovo, sem Jesus não há transformação. É Jesus que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta. A gente precisa entender que conhecer a Deus, como já foi falado aqui, precisa... Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa conhecer a Jesus. Nós já mencionamos que Jesus ele vai falar que para vocês chegarem até o meu Pai, vocês precisam reconhecer o poder que há no meu nome. Então, nós temos que entender, ter convicção, né, da salvação. Como que eu tenho convicção da minha salvação? Eu tenho que acreditar que Jesus ele veio, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou e que há uma promessa de vida eterna. E que eu só vou alcançar essa promessa de vida eterna se eu tiver a certeza da conversão.
não ser convencido, como a gente escuta, né, às vezes, que tem pessoas que têm diferença entre ser convencido e convertido. Você acreditar naquilo e você viver aquilo. Eu acredito em Jesus, mas eu vivo o que Jesus falou. Paulo, ele disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para a gente ter um relacionamento com Deus, para a gente alcançar a graça do Senhor, a gente precisa ter esse encontro verdadeiro com Cristo. E Jesus, em todo tempo, em todo momento, ele está disponível. Ele está de braços abertos, nos aguardando, nos esperando, confessar Ele diante dos homens, confessar que a gente precisa dEle, que a gente quer ser dependente dEle, porque é muito bom quando a gente tem um encontro com Jesus e a gente percebe ali que tudo que a gente viveu antes não faz sentido, porque a gente só se encontra em Cristo. Então é muito bom quando a gente para refletir e para se encontrar com Jesus, ver o que Jesus é na nossa vida, o que Ele pode se tornar na nossa vida, chamar Jesus para ser o nosso amigo, para caminhar com a gente em todos os momentos. Então isso é muito importante, a gente acreditar que para chegar até o Senhor nosso Deus só existe um caminho, que é o Senhor Jesus, e que tudo quanto a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente ouve, que vai além, né, que não está na Bíblia, na palavra do Senhor, para nós que servimos ao Senhor não faz sentido. Nós precisamos entender que a gente precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E que a partir do momento que o Senhor ele nos encontrar, a transformação de vida, como foi falado aqui já, a transformação de caráter, o Senhor, assim, Deus ele não promete que a gente vai ter uma vida de bonança. A gente vai ver na Bíblia, na palavra do Senhor, que muitos sofreram, mas que não negaram ao Senhor Jesus. Então, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente aprende a ser dependente dele e aprende que em tudo, no bom, no ruim, em tudo, o Senhor ele está conosco. Então, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, nesse momento, eu profetizo sobre a sua vida, que o Senhor Jesus, ele pode te curar, ele pode te salvar, ele pode transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Basta você crer e confessar o Senhor diante dos homens. Creia que só o Senhor é o seu intermediário para o nosso Deus. Creia que só o Senhor Jesus pode fazer na sua vida aquilo que ninguém nunca fez, aquilo que ninguém nunca operou. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não, já falou. O que eu quero acrescentar é que também faz parte da conversão o ato de adorar somente a Deus, somente a Jesus, né? Então, assim, mandamento bíblico que a gente vê em Êxodo 20, no versículo 3, já diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então nós podemos entender, através deste versículo, que Jesus, ele veio como nosso Salvador, mas Deus, no início, ele disse que nós não poderíamos ter outro além dele, né? Que nós não poderíamos nos encurvar a outro que não fosse a ele. Então, assim, nós devemos obediência ao Senhor, nós devemos o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa dedicação, porque foi Ele quem nos deu a vida, né? Então, é o único que nós devemos
agradecer por tudo que tem feito, pelo fôlego de vida. Em Romanos 6,17 fala assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina, a que fostes feitos servos da justiça. Então, embora nós estivéssemos no pecado, uma vez que nós abrimos os olhos, como a irmã Priscila falou, confessando Jesus como Salvador, nós teremos a justiça do Senhor na nossa vida, porque Ele é quem nos justifica, né? Colossenses 2,13 está escrito: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então é isso que Jesus faz conosco. Ele, a partir do momento que nós confessamos Jesus como Salvador, nós reconhecemos que Ele é o dono, o proprietário da nossa vida e que não há outro caminho para que nós possamos ir para o céu, confessando que Jesus perdoa os nossos pecados. E a Bíblia está escrito que Ele joga no mar do esquecimento, não é isso? Então tudo aquilo que a gente praticou, Jesus Ele esquece para que Ele possa nos limpar. Ezequiel 36:26: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nós iremos olhar para as coisas com um coração voltado a Jesus. É o que? Muitas vezes a gente no dia a dia vai adquirindo certas... como se fosse uma ferradura ali, né? Como chama? Uma capa, uma casca. E a gente vai... como se fosse uma proteção contra as coisas ruins que o mundo oferece. Mas Jesus, Ele tira tudo isso, limpando a gente, né? Fazendo com que nós tenhamos um coração de carne, algo mais leve, que o fardo de Jesus é leve. Ele diz isso, né? Que o fardo dele é leve. A vida fica mais leve. E eu falo muito que desde quando eu tive a oportunidade de confessar Jesus como meu Salvador, a minha forma de agir, de pensar, ela mudou muito. Muita coisa que eu aceitava, que eu achava comum, normal, natural, porque eu vivia e via no mundo, hoje para mim não faz sentido. Como a irmã Priscila falou, as coisas não... A gente se questiona por que perdemos tanto tempo no mundo, né? Por que perdemos tanto tempo quando tivemos várias oportunidades? E eu falo que eu aceitei Jesus acho que mais 6 vezes. Mas eu tive um encontro com Ele da 6ª vez, em nome de Jesus. E eu creio que, né, glória a Deus por isso, porque eu, a partir dessa oportunidade, eu realmente abri o meu coração. Porque das vezes anteriores, eu aceitei Jesus, mas eu queria continuar fazendo tudo que eu fazia. Então não fazia sentido, né? Então aí, a partir daquele momento, né, Jesus, a partir de 2016, quando eu aceitei Jesus de verdade e confessei Ele como meu Salvador, Ele abriu o meu coração e fez justamente o que fala aqui em Ezequiel, que é me dar um coração de carne, sabe? Trocar o coração de pedra por um coração de carne. E Ele me trouxe a paz e a tranquilidade que eu nunca tinha achado em nada. Nada do que eu pratiquei, nada do que eu fiz, nenhuma das pessoas. E eu vivia no meio de muitas pessoas e parecia que eu estava sempre sozinha. Eu me senti extremamente sozinha. Em meio a multidões, em meio a muitas coisas. Mas Jesus transformou isso, glória a Deus. E hoje eu tenho paz e tranquilidade,
para viver, e as coisas, elas não deixaram de ter as dificuldades dela. As dificuldades do dia a dia acontecem, as provas acontecem, os obstáculos eles chegam, mas a forma de encarar com Jesus é completamente diferente. É só vivenciando para a gente poder entender o que é isso. Por enquanto é isso. Amém. Glória a Deus. Já falou tudo. Fala um pouquinho, né? Glória a Deus. E a gente entende que o que foi falado no início, né? Não é só o ato de eu confessar, mas uma vez que eu confessei, agora vai vir a transformação, né? Essas mudanças, né? Quando eu aceito, quando eu deixo Jesus agora, é Ele quem determina, né? E através do Espírito Santo, Ele vai nos direcionando, né? Então aquilo que a gente fazia quando a gente era escravo do pecado, então a gente vivia sendo dominado pelo nosso adversário, e ele nos conduzia a fazer as coisas erradas. E agora nós somos direcionados pelo Espírito Santo a tomar um caminho diferente do que a gente fazia. Eu queria até expressar aqui, os 3 pontos essenciais da salvação. Então a primeira coisa é a justificação. Somos salvos da condenação do pecado. Isso acontece no momento em que nós colocamos a nossa fé em Jesus. Por que é a justificação? Porque quando Jesus vai na cruz do Calvário, Ele nos justifica. Então todos estão sendo justificados. Todos têm o direito, a Bíblia fala, né? Todos têm o direito de salvação. Então Jesus morreu por todos. Mas precisa que nós reconhecemos, né? O sacrifício que Ele fez. Aí vem a segunda coisa, que é a santificação. Somos salvos do poder do pecado. Esse é o processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo, nos capacitando a viver de maneira santa. Então, antes éramos escravos do pecado, obedecíamos ao inimigo. E tudo que o inimigo quer é o quê? Pode ser que até no início, né, parece algo legal, parece algo bom, mas tudo aquilo leva a um momento de destruição, né? Quando não na saúde, na carne, mas a condenação eterna, né? Então, aceitamos Jesus. Agora vamos passar pelo processo de transformação, né? A partir do momento em que nós aceitamos, a cada dia o Espírito Santo vai moldando, né? E aí a terceira coisa é a glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Isso acontecerá quando estivermos na eternidade com Deus, livres de toda a imperfeição e vivendo plenamente em sua presença. Então, o que já foi falado, o céu é tomada à força, né? Então todos os dias nós estamos ainda nessa luta, só que hoje nós temos um Espírito Santo para nos conduzir, né? Que é certo, para nos afastar do que é ruim, para que a gente continue na presença dele, para que não venhamos perder essa salvação, né? As irmãs que querem falar algo sobre isso ainda, pode complementar. Acho que o processo mais difícil da conversão é a mudança, porque o inimigo ele vai tentar, mas a nossa maior luta vai ser com a gente mesmo, com as nossas vontades, os nossos desejos. A Priscila falou de ser convencida. Por muito tempo eu fui convencida de que eu estava servindo a Deus, mas na verdade não estava. Meu coração ora estava ali perto e ora na maior parte estava longe, porque é difícil se negar. A Graça citou um versículo, né? Negar a si mesmo, tomar sobre si a cruz e seguir ao Senhor, porque a gente tem que largar os nossos desejos, largar os pecados pequenininhos que achamos que não é nada, né? Hoje eu faço, eu vou para Cristo, me perdoa, amanhã eu pratico de novo. Isso vai afastando.
Então, o processo da conversão é mais doloroso, né, para a carne, é dizer não a si mesmo. Eu não vou fazer isso hoje, no outro dia eu falo, não vou fazer de novo. Até você ter o domínio sobre si, né? E como foi falado, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda a ter uma direção, mas a decisão de se manter em santificação e santidade cabe a nós, né? De zelar, de manter a presença do Senhor, o templo limpo, santo, cabe a nós. Eu não posso servir ao Senhor hoje e amanhã eu estar pensando em outras coisas. E por muito tempo eu fui assim, né? Eu já cheguei a falar que vai fazer o quê? Uns 5 anos que verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor, né? Eu não estava ali, eu estava ali na presença de Deus, frequentava a igreja, louvava, participava das coisas, mas saía para fora e até mesmo dentro da casa do Senhor, meu pensamento estava ligado nas coisas do mundo, estava ligado em amizades, influências, né, que atrapalha também. E faz exatamente 5 anos a qual eu decidi que só o Senhor é meu Deus, né? Foi uma luta para largar as coisas, foi uma luta para poder se libertar, e cada dia a gente busca essa libertação, né? Essa cura, essa transformação no Senhor, porque servir a Deus é algo sério, e às vezes a cegueira espiritual, né, permite com que as pessoas elas se sintam à vontade no pecado e se sintam ali de forma confortável, né, à vontade, né, pensando que não tem nada a ver, mas nós temos que largar tudo, negar e seguir somente ao Senhor, né? Quantas pessoas na Bíblia aí negou, né, largou seu emprego, negou a si mesmo, seguiu ao Senhor, deixou sua família, seguiu o caminho do Senhor, né? Zaqueu mesmo, quando ele viu que ali podia mudar a vida dele, ele fala para o Senhor, ele convida o Senhor a entrar, ele convida ao Senhor para aquele ambiente. Quando o Senhor ele entra dentro da casa, ele fala, eu vou devolver tudo, né? Porque naquele momento eu acredito que ele colocou no coração dele que aquele era o caminho, né? Ele ouviu falar, ele tentou ver o Senhor, não conseguiu, mas ele não desistiu. Então quando nós fazemos que nem Zaqueu, nós convidamos o Senhor e falamos, Senhor, eu errei nisso, mas a partir de então eu não quero mais errar, eu não vou mais fazer, é o Senhor que vai agora tomar a direção da minha casa, da minha vida. O Senhor vem e o Senhor transforma, né? Esse é o processo da conversão, é se negar, é deixar suas vontades, é reconhecer seu erro, reconhecer onde errou, onde falhou, e no outro dia, ou no mesmo dia, ir ali diante do Pai e falar, eu não vou fazer mais isso, e a partir de então eu vou querer mudar, vou fazer diferente. É uma vida, é buscar a ajuda no Espírito Santo, mas não permanecer, eu me arrependo, mas eu volto. Não, se arrependa e busque ajuda. Você não consegue ali sozinho, busque ajuda de alguém, né? Eu sempre falo que a pessoa que me fortaleceu no momento de fraqueza foi a Priscila. Eu necessitava de transformação, eu necessitava estar próximo do Senhor. E quem me ajudou foi ela. Nós necessitamos um dos outros, né? O Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Mas se você não consegue, né, sozinho, busque a ajuda de alguém, de uma pessoa próxima, de um irmão, de um pastor, de alguém que pode te aconselhar e te direcionar, né? Porque a conversão, nós vai ali, a gente confessa. Mas depois de confessar, que vem o processo. E muitos não aguentam o processo e volta, ou para, ou fica dentro da casa do Senhor perdido, praticando as mesmas coisas, sendo convencido, né, como foi falado, né? E o Senhor ele quer mudança, né, para as nossas vidas, ele quer fazer algo novo, ele não quer que a gente permaneça da mesma forma. A gente vai entrar, ele diz, né, vem como estás, mas não permaneça, né? O tempo muda, mas nós também temos que buscar a mudança. Não é só o tempo, né? É eu querer ser transformado, mudado, para poder encontrar o Senhor naquele grande dia. Amém? Acrescentar aqui assim,
fala de não praticar, né? A gente tem que deixar claro que muitas coisas do que a gente praticava, a gente fazia, a gente não deixou de fazer por obrigação, né? Não, o Espírito Santo que convence, como a Ana falou. Mas também, muitas coisas nós optamos por não praticar mais. Muitas coisas nós nem deixamos de gostar. Não é isso? Muitas coisas a gente não deixou de gostar. Simplesmente não nos cabe mais. Não faz parte mais da decisão que nós tomamos. O ambiente não... Isso. Já não é o mesmo. Não Se vai você entrar, né? Como eu já uma vez eu até falei na igreja, tava num ambiente que não me pertencia mais. Tava ali pessoas que eu amo, que eu conheço, mas a música, a bebida, não é um lugar que me pertence mais. Eu já fui tirada, mesmo que eu não praticava frequentemente aquilo, já fui arrancada dali, né? A gente se sente constrangido, envergonhado. Parece que a gente realmente tá entristecendo ao Senhor. Sim, parece que o Espírito Santo é constrangido mesmo. Constrange a gente no momento e vem aquele sentimento de o que eu tô fazendo aqui, eu tô perdido, né? Tanto que não, quer dizer, ficar fica, eu tô indo embora, não é um lugar pra mim, né? Não atrai mais os meus olhos, né? A gente se sente constrangido. E é o Senhor que faz isso. Isso quer dizer o quê? Transformação, né? Mudança. E aí quando a gente começa a abrir mão, né, das coisas que a gente pratica, a gente sente a necessidade de buscar cada vez mais melhorar. Como eu disse, não faz da gente mais santo do que ninguém, né? E nós não somos obrigados por pastor ou por ninguém. É uma opção que a gente toma. Por quê? Porque nós queremos, a partir daquele momento, agradar somente a Deus. Nós queremos que Jesus faça parte da nossa vida e que nós sejamos mais próximos dele possível. E a forma que a gente tem de nos tornar mais íntimos de Jesus é abrindo mão daquilo que a nossa carne pede, que a nossa carne necessita muitas vezes, entre aspas, né? Porque muita coisa nem necessita, a gente que agrega para estragar o corpo, a mente e tudo, né? Porque assim, se é algo que não traz benefício algum, como diversas coisas a gente poderia citar, né? O álcool, a bebida alcoólica, o fumo, a prostituição, tem lá os seus prazeres que momentâneos, exatamente, mas não existe prazer maior e eterno, né, vamos dizer, do que estar na presença de Jesus, de fazer a vontade de Jesus. É completamente diferente. Então, nós não somos obrigados a nada. Muitas vezes as pessoas falam que não vai servir a Jesus ou não vai ser crente, porque nós vivemos presos nas coisas, né? Nós somos proibidos. Nós não somos proibidos de nada. Pelo contrário, nós somos mais livres do que possam imaginar. A gente não é mais escravo, né? A gente não é mais escravo do pecado, porque tudo quanto não vem do Senhor é pecado. Em Lucas 5,32 vai dizer assim, Jesus ele vai dizer, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é interessante o que a Ana pontuou assim, sobre o arrependimento, né? Dia após dia, sobre a santificação, todos os dias a gente buscar nos apresentar melhor diante do Senhor. E nos dias de hoje a gente não vê arrependimento, a gente vê remorso. E a gente precisa entender que o remorso, ele não comove o coração de Deus. Que a gente tem que se arrepender, a gente tem que gerar em nós frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Porque se a gente não confessar, não se arrepender, também isso impede das bênçãos do Senhor, dos dons do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, da transformação. Então a gente tem que pedir para que o Senhor ele gere em nós frutos de arrependimento todos os dias e não de remorso, né? Eu vi um corte no celular, né, um vídeo, onde um pastor falava isso, né? Ele falou que ele chegou num determinado lugar e uma pessoa
dessas que fala que não precisa, né, haver mudança, não precisa mudar. Aí ele falou, eu não quero ser que nem vocês, né, falou desse jeito. Vocês não podem fazer nada, vocês não podem beber, não podem fumar, não podem dançar, não podem fazer... Você é um escravo, né? Aí o pastor falou assim, não, eu não sou um escravo. Você é um escravo. Aí ele falou, tá, vamos conversar um pouquinho e aí vamos ver quem que é o escravo. Aí ele falou assim, você bebe? Ele falou, bebe. Aí ele falou assim, se você chegou num dia assim e fala assim, eu vou ficar 1 semana sem beber, você fica? Aí ele falou, não. Aí ele falou, você fuma? Ele falou, fumo. Imagina você chegar num dia e falar assim, eu quero ficar 1 mês sem fumar. Se alguém chegar para você e falar assim, você tem que ficar 1 mês sem fumar, você fica? Ele falou, não. Ele falou, então, quem é o escravo é você. As pessoas, elas se acham que está livre, né, para fazer tudo, mas na verdade eles são os escravos, porque eles não conseguem, eles são escravos, eles estão obedecendo a um comando. Só que este comando só leva à perdição, né, só leva à destruição. Eu me lembro, isso na minha infância ainda, quando eu estava ainda eu vivia ali com a minha mãe, né? Então a gente era levado a nossa crença ali, havia uma igreja num povoado e a gente ia ali talvez, acho que poucas vezes tinha ali as missas, né? E eu me lembro que naquele tempo ali, eu, um adolescente, eu já presenciei isso. Que a gente ia ali, tinha o evento, a missa, mas quando as pessoas saíam da porta para fora, a primeira coisa que eles faziam, né? Aquele lá do Nordeste, as pessoas fumavam muito aquele cigarro de palha, né? Era a primeira coisa que a pessoa já ia fazendo, já metia a mão no bolso, já ia puxando cigarro. Aí descia lá embaixo, tinha uma vila assim, um monte de bar. Então todas aquelas pessoas que estavam ali adorando a Deus, elas já desciam e estavam consumindo bebida. E raramente, não era difícil, pessoas que estavam sentadas naquela igreja, por causa da bebida, começavam a brigar, e briga feia, briga de faca, briga... Então assim, naquele momento ali eu falava, eu falava, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. E quando eu tive esse encontro, né, não é com a placa, não é com a religião, mas de sentir esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que transforma, esse Jesus que nos dá a certeza daquilo que a gente está fazendo é por amor, né? A gente faz por amor, né? E a gente sabe que tudo que ele deseja que a gente pratique é para o nosso bem. Se você vai ver todas as mudanças que nós tomamos, né, por obedecer a Jesus, são coisas que vai nos trazer bens, né? Eu conversava uns dias atrás, né, com uma pessoa e essa pessoa tem alguém na família que está passando por um processo difícil de bebida, né? E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, você tinha que levar fulano para a sua igreja, porque a sua igreja consegue mudar as pessoas. A sua igreja vai conseguir fazer ele parar de beber, né? Então assim, não é a igreja em si, mas é esse ato verdadeiro de aceitar esse Jesus, né? E ter essa transformação que foi explicada. E é o testemunho, né? A pessoa olhar e ver o que Jesus fez na sua vida. Ela ainda não entende que essa transformação vem do reconhecer Jesus, sim, do confessar Jesus, que Jesus que transforma, Jesus que salva, Jesus que cura. Então, e esse testemunho é gerado através da vida com Cristo, né? Sim. E a gente pode ver, e isso é notório, a gente vê pessoas que... Quantos testemunhos, né? De pessoas que já dada como não tinha mais jeito, né? No alcoolismo, nas drogas, né? Mas não é que ele olhou para a igreja evangélica e falou, vai ser aqui, na igreja evangélica, não. Mas o mesmo Jesus, porém, agora, visto de uma forma diferente, né? Um Jesus onde você olha e há verdadeiramente, né? Porque não é que nem a gente está falando, o aceitar, mas porém aceitar essa mudança de transformação de vida, né?
É querer ser transformado, né? A pessoa batalha todos os dias para que essa transformação aconteça. Porque Jesus, ele não invade a vida de ninguém, né? Jesus, ele pede permissão para nós, para ele entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, trabalho, tudo. Ele não invade a vida de ninguém. No entanto, que se nós não permitirmos, ele não vai entrar, ele não vai fazer parte, sabe? E assim, Nath e eu temos o testemunho do nosso casamento mesmo, que o nosso casamento ele só foi verdadeiramente fixado a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida. Porque antes disso, parecia que tinha um prazo de validade. Dava um ano, o negócio descambava de um jeito que eu não... Sabe? E assim, para honra e glória do Senhor, a partir do momento que nós decidimos colocar Jesus na nossa vida, as coisas mudaram. Não há as divergências, não, pelo contrário, a gente tem coisas que a gente ainda discorda, tem coisas das quais acontece de não ser da forma que a gente quer, mas a gente colocou nas mãos do Senhor, pede direcionamento para que a gente possa agir de forma diferente. E aí é o que a gente tem feito, entendeu? E ainda há os obstáculos, há as dificuldades, né? No dia a dia, na vida, no casamento, na nossa vida pessoal, como igreja individual, né? Mas se Jesus não estiver conosco, isso se torna praticamente impossível. Então, assim, não há uma invasão, há uma permissão, que é o que Jesus pede para todo mundo todos os dias, né? E assim, a partir do momento que a pessoa permite que Jesus entra, a transformação acontece, é gradativo, sabe? É dia após dia, igual a Iana falou. Todos os dias é uma mudança, todos os dias a pessoa precisa abrir mão de algo para que o processo seja concluído. Mas se no meio do processo, no primeiro vento que bater, você abrir mão de Jesus e voltar à prática antiga, infelizmente você precisa rever a sua vida com Jesus. Porque os ventos, eles vão passar a todo instante. Os obstáculos vão chegar todos os dias. Mas a gente tem que nos posicionar. Não, eu não quero mais, eu não vou praticar mais. E é assim, é dia após dia, que a gente vai vivendo, vai negando e confessando a Jesus que é Ele quem vai fazer toda a diferença. Não é um passe de mágica, um estalar de dedo. Jesus pode fazer. Jesus, nós temos aqui o testemunho do irmão Jefferson, que Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele, de uma forma grandiosa, rápida. Mas todos, eu acredito que cada um de nós aqui tivemos um processo, né? Tem uns que tem um tempo, tem uns que assim é rápido e tem pessoas que levam anos esse processo. Sim. Mas assim, eu entendo isso como a prova da nossa, como é que fala? Por exemplo, a irmã citou o exemplo de Zaqueu. Um capítulo atrás tinha um jovem, Zaqueu, um senhor já, talvez ali já com a idade mais avançada, ambos ricos, né? Eu ia falar. Zaqueu era rico, o mancebo de qualidade também rico. Os dois tiveram encontro com Jesus. Porém, os dois tiveram prioridades diferentes, né? O mancebo preferiu negar a Jesus e continuar com o seu dinheiro, né? Com os bens. Porque quando Jesus chega para ele e fala assim, ó, vende tudo, me segue, dá aos pobres, me segue, ele preferiu ficar com o dinheiro. Porém, lá na frente, ele encontra Zaqueu, que deixa ali meio claro que ele já ajudava de uma certa forma, mas ele falou, ó, se porventura eu prejudiquei, que foi o que a missionariana falou,
eu dou dobrado, duplicado, E é interessante, né? que Zaqueu, eu gosto dessa parte, que Jesus ele não vai pedir ali pro jovem. Jesus ele falou, vende tudo e dê, né? E Zaqueu não, Zaqueu ele vai ouvir os homens dizendo que Jesus está na casa de um homem, de um ladrão, um homem que cobra, né, os impostos. E aí Zaqueu, ouvindo aquilo, ele fala, não, antes que Jesus fale, vende, ele fala, Senhor, se eu tenho defraudado, eu vendo e quadriplicado, né? Ele fala que ele vai restituir. Então ele prefere a presença do Senhor na casa dele do que os bens que ele tinha. E Jesus não precisou pedir. E aí entra, né, o que a gente falou, às vezes a pessoa, o Espírito Santo ele vai convencer, não vai precisar. Muitas vezes alguém te chegar e falar, você precisa deixar isso, precisa deixar isso. O Espírito Santo, ele vai te orientar, vai te direcionar o que você precisa deixar para seguir Jesus, né? A cruz que você precisa tomar para seguir, para servir o Senhor. Renúncia, sem renúncia não há recompensa. E eu acho que assim, não, que a missionária Ana falou, sempre vai ser o Espírito Santo, ele vai conduzir, mas eu posso colocar aqui mais alguma coisa que quando nós deixamos de lado as prioridades, né? Quando eu ainda tenho prioridade no mundo, nas coisas do mundo, tende essa demorar, né? Porque, que nem foi falado, Jesus ele não é invasivo, ele vai dando oportunidade para que nós venhamos mudar, mas assim, ele vai deixando ao seu querer também. Então assim, o jovem ele olhou e deu prioridade às coisas do mundo, ao dinheiro, né? Ele possuía. Então acho que isso talvez possa ser uma coisa que demore mais ainda essa transformação, né? Quando nós colocamos prioridades talvez nas coisas do mundo, né? E aí vamos, tudo bem, aceitou Jesus, teve uma vida transformada, é possível se converter e não ser obrigado a fazer parte de uma igreja? Podemos ver uma pessoa se converteu, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Pode. Não. Podem falar, pode. Posso ir? Pode. Não tem como. Porque a igreja, ela não é um espaço físico, mas quando nos reunimos com os irmãos ali para adorar o Senhor, nos traz fortalecimento, acrescenta na nossa fé. Dentro da casa do Senhor, nós caminhando junto em comunhão, ali o Senhor ele vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa caminhada. Nós vamos sentir o desejo de estar perto, né, de servir. Nós vamos ver dentro da casa do Senhor as pessoas trabalhando para Ele. Isso vem o desejo no nosso coração, né? Dentro da casa do Senhor, assim que nos convertemos, necessitamos de alguém para nos orientar espiritualmente, para nos instruir na palavra, nos ensinar. Precisamos ser discipulados, né? Precisamos entender a palavra do Senhor para que ela penetre, crie raízes em nossos corações. E ao passar do tempo, assim, o nosso testemunho, né, vai edificar vidas que vai estar ali dentro e também pessoas que vão estar no processo de se converter ou se já se converteu, mas está no início, né? Então, a gente acaba fortalecendo um ao outro, né? Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Não tem como um membro do corpo ficar longe. Se está longe, está vulnerável, né, ao inimigo. Se está longe, pode acontecer de enfraquecer a fé, pode acontecer de voltar às práticas antigas. Mas quando nos reunimos na casa do Senhor para adorar, para louvar, para aprender, nós vemos na palavra que diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Então, juntos, nós somos fortes, né? Se eu estiver precisando de algo, eu sei que você vai me ajudar estando ali na casa do Senhor, né? Vai me ajudar a caminhar. E
Em 2 Pedro 3,18, na parte A, diz que antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A maior graça que nós vamos encontrar dentro da casa do Senhor é poder ouvir e aprender a palavra dele, né? É a palavra que vai transformar, que vai libertar, que vai curar, que vai dar uma direção, né? Ter ali comunhão com os irmãos. E assim, se alguém que se converte tem resistência à igreja, né, por alguma experiência ruim, né, ou não se identificou com alguma denominação, eu acho que tem que procurar a mais próxima daquilo, onde se sinta acolhido, confortável, né, mas que não esteja longe da palavra, que a Bíblia esteja perto para poder conduzir a pessoa, né, esteja assim num lugar onde você se sinta acolhido, onde se sinta ensinado, porque isso é importante, né, se converteu tem que ser ensinado, não pode ficar vulnerável, né, a mente vazia. A igreja ela é importante para todos que se convertem. Ali nós vamos receber amor, ali nós vamos receber companheirismo, ali nós vamos estar reunidos para adorar, falar o nome do Senhor. E isso vai fazer com que cada vez mais a gente sinta o desejo de estar perto, né? Não ver a hora de ir no culto, né? Quantas vezes, né, a gente já falou, a ansiedade de chegar a hora de ir pro culto, né? De se reunir, a ansiedade, assim, de poder estar na casa do Senhor para louvar, né? De ter uma oportunidade ali para cantar, né? De prestar a adoração. Então é necessário todos que se convertam estar em algum lugar, ser pastoreado, ser guiado, né? Não estar vulnerável, longe do apreço, tem que estar perto, né? Tem que ter ali alguém que esteja de olho, né? Que direcione. Eu acredito que seja dessa forma. Muitas vezes as pessoas não entendem e até questionam o fato da gente ir tanto à igreja, né? O que tanto faz na igreja, o que tanto faz, passa a vida inteira na igreja, que não entende o prazer que é servir ao Senhor, né? A pessoa não entende o quão maravilhoso é sentir a presença do Senhor. Em Romanos 12, até consultei os universitários, que fala assim, ó, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, o que quer dizer nesse capítulo? Que nós aceitamos Jesus, Jesus está fazendo parte da nossa vida, Ele é o nosso direcionador, mas se nós ficarmos em casa só ouvindo pregação, seja no celular, na televisão, só ouvindo louvor, isso uma hora ou outra vai nos tirar do foco. E qual é o foco? O foco é o céu. Por quê? A gente vai se afastando, esfriando, porque hoje você passa o dia inteiro assistindo pregação. Aí, hoje você assistiu 10. Amanhã você vai assistir 7. Depois da manhã, e assim, né, sucessivamente, vai diminuindo. Por quê? Outras coisas vai entrando, né? Outras coisas vai entrando. E quando a gente vai para a igreja e lá a gente ora, a gente tem a comunhão com os irmãos,
a gente ouve a palavra do Senhor, a gente louva o Senhor, a gente sente a presença do Senhor 2, 3 vezes na semana, 4 vezes, porque tem os ensaios, não é? Então, assim, a gente sente a presença do Senhor. E quando a gente sente a presença do Senhor, a nossa vida é transformada. A nossa vida passa a ser completamente diferente. Porque a gente pode sentir a presença do Senhor na nossa casa, a gente sente. A gente ora pelo Senhor, agradece no nosso lar, sim. Mas é completamente diferente de quando nós estamos na igreja, né? Então, o fato de nós estarmos tanto na igreja é o prazer de estar próximo do Senhor e de estar em comunhão com os irmãos, porque uma vez que, da mesma forma que uma pessoa que gosta de festa, né, vamos por aí, eu gosto de pagode, quando se reúne, a festa é diferente. O crente, quando se reúne, o culto é diferente. Então, a festa que nós fazemos para Jesus, para glorificar o Senhor, ela é mais intensa, ela é mais gratificante, não é isso? Então, por isso que nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos ter comunhão com uma igreja, uma igreja física, né? A gente fala, as 4 paredes. Por conta disso, da gente dividir as necessidades, as dificuldades, dividir as alegrias, não é isso? E quando a gente deixa de fazer parte disso, a gente vai morrer espiritualmente. Esse é o meu modo de pensar. Amém. Glória a Deus. Eu não falei tudo. É possível se converter e não ser obrigado a fazer parte de uma igreja. Quando a gente vai, já foi falado aqui, né, sobre a igreja, a gente não pode ter a visão da igreja como um ambiente, um lugar, 4 paredes, onde a gente entra. Ali é um espaço físico. A igreja do Senhor, ela vai além disso, né? A palavra mesmo vai dizer aqui, onde a Gra leu, que assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, o Senhor está dizendo, vocês são muitos, então em Cristo, vocês são um só corpo. Mas individualmente, lá na sua casa, sem adorar o Senhor, você é só um membro. E um braço sem um corpo, um cérebro, uma cabeça para comandar, ele não pode fazer nada. Então, individualmente, você não pode fazer muito. E a cabeça é Cristo, né? A cabeça é Cristo. É o que conduz, né? É o principal. Sobre essa pergunta, né? Eu meditei um pouco e o Senhor, talvez eu quero ver se eu consigo expressar da forma que o Senhor, ministrou no meu coração. Uma pessoa se forma em determinado profissão, vamos colocar aqui para a parte da construção, né, que a gente está todo mundo. Um engenheiro, ele estudou, ele se formou, ele teve um processo para aprender, mas ele precisa colocar aquilo em prática. Se ele ficar na casa dele e não colocar em prática o que ele aprendeu, com o tempo ele vai esquecer e ele não vai ter conhecimento. Porque ali ele vai se deslocar da sua casa para ir para um trabalho, vai construir um prédio e ele ali vai obtendo conhecimento. Então ele precisa sair da zona de conforto para que ele possa aprender. Então, uma pessoa que se converte ao Senhor, se ela não procurar um lugar para uma igreja, uma casa de oração, para estar em comunhão, né? Porque principalmente a gente está em comunhão, a gente aprender, orar um pelo outro, a gente dá um testemunho da ação de Deus, né, nas nossas vidas, para que outras pessoas também que estão chegando ali, poder também ter um encontro com Jesus. Então é importante. Eu coloquei aqui que a gente congregar, a gente fazer parte de determinada, né, igreja, sem visar a placa, porque o Senhor Jesus, ele é para todos, né? Ele veio para todos que o confessem como Salvador.
a gente firmar um compromisso com Deus, para que a gente tenha comunhão com os irmãos, fazer parte do corpo de Cristo, adorar a Deus e também ouvir, né, a palavra do Senhor, porque às vezes em casa, igual a Gra falou, a gente escuta uma pregação hoje, mas pode ser que amanhã vai vir aquela mesma pregação, ou amanhã você nem vai escutar, porque ontem você já escutou e a de hoje é o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente ter conhecimento também, aprender, né, ser discipulado. E eu vi há um tempo um texto, isso fica para os irmãos também que não são novos convertidos, mas que deixaram de congregar, de participar do corpo de Cristo, de estar nos cultos, de estar na igreja. Eu vi um texto que dizia assim, que um homem, ele era de uma determinada igreja há mais de 30 anos. E ele escreveu um texto para uma coluna no jornal de que ele parou de frequentar os cultos porque sempre era o mesmo sermão, às vezes repetia os sermãos, e nesses 30 anos tinha coisa que ele nem se lembrava. Então, por isso, ele deixou de ir para a igreja. Aí, essa pessoa que leu, né, a coluna lá do jornal que ele escreveu, essa pessoa era cristã e respondeu. Falou assim, olha, eu sou casado há 30 anos. Durante 30 anos, a minha esposa prepara várias refeições. Ela repetiu várias. Eu não lembro de muitas. Talvez eu não lembre o que ela preparou ontem, mas uma certeza eu tenho, que em algum momento, naquele momento que eu me alimentei, eu fui nutrido por aquela refeição. Então, que isso fique de aprendizado para nós, né? Que a gente que está mais tempo também na casa do Senhor, que a gente precisa congregar, a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa buscar o Senhor, interceder pelas vidas, a gente precisa testemunhar o amor de Cristo, a gente precisa orar uns pelos outros, buscar uns pelos outros, sem apontamento, sem julgamento, e pedir para que o Senhor ele nos fortaleça como sua igreja, separada e remida, a igreja a qual ele diz que ele voltará para buscar. Então, que a gente possa ter essa certeza, né? Essa convicção de que a gente precisa estar na igreja para adorar o Senhor, prestar o nosso culto racional ao Senhor, como a palavra vai dizer. A gente vê na Bíblia, o salmista Davi, ele vai dizer que ele se alegra, né, com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E é interessante que a gente vai ver que a alegria dele começa antes de subir ali os degraus para ir para o templo. A alegria dele já começa em casa. Então, alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, antes de chegar na casa do Senhor, ele já estava alegre. É essa alegria que a gente sente em cultuar o Senhor com os irmãos, de ter, assim, amizades que nos aproximam de Cristo também, né? Ensinamentos, reuniões a qual a gente fala do nome do Senhor, a qual o nome do Senhor é glorificado, um aprendizado também para a nossa vida. É importante um cristão, um convertido, estar na casa do Senhor. Não vamos colocar a igreja, né, como um templo, vamos colocar a igreja como um povo escolhido do Senhor. Eu não sei o que os irmãos pensam, né? Quando fala a igreja somos nós, mas... E assim, eu acho que... Mas já finalizou? Pode, já finalizou. Pegar um gancho no que ela usou como exemplo, né? Ela usou o exemplo do engenheiro. Ele pegando os novos projetos, por exemplo, ele fez um prédio. Determinada coisa era uma norma, então ele aprendeu isso. Só que amanhã ele vai começar outra obra, vai vir novas normas, né? Então assim, no decorrer dos dias que ele vai aprimorando aquilo que ele aprendeu. Então assim, essa necessidade de congregar é isso, é justamente esse viver, conviver, né? E ouvindo primeiramente ele precisa ouvir, através da igreja que ele vai ouvir o que ele precisa, as mudanças, né, que precisa ser feita.
E é por isso que até muitas vezes é complicado quando uma pessoa se converte e o determinado lugar que ele vai não demonstra as mudanças que tem que ser feitas. Então eu me converto, eu começo a frequentar uma igreja onde não é descrito as mudanças. Então, o perigo de eu continuar praticando o que eu fazia é grande, porque não há essa necessidade de mudança. Isso é complicado, porque a gente vem desde o início aqui falando que a conversão é isso. Eu me converto, porém eu tenho que mudar, né? Não é venha como está e permaneça, isso, né? Então, assim, eu acho que começa por aí. Não é isso. Lá em Atos, capítulo 2, no 42, fala assim, ó. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, assim, existia uma forma de como tinha que ter essa conduta, né? Então, assim, vinha dos apóstolos a forma como eles tinham que viver. Então, assim, quando eu começo a congregar, quando eu começo a estar numa igreja, sabendo que nós somos a igreja, mas ali é determinado a forma, é ali que vai conduzir a minha forma de ir, né? E aí? E na comunhão, que foi o que vocês falaram, né? Essa comunhão de um irmão com o outro, um dando força, né? Até um puxão de orelha, né, ó, irmão? Ó, você tá fazendo assim, mas isso aqui você tem que mudar, irmão. Ó, dá uma melhoradinha nisso. E no partir do pão e nas orações. E tem isso também que nós temos, que eu acho que é ideal a gente verbalizar. Jesus fala assim, que aquele que não fazer parte do meu corpo, não tem parte comigo. Então, assim, eu sei que isso é motivo de muita conversa também, a questão do batismo, né? A questão da ceia, a questão do... São coisas que Jesus deixou, né? O batismo e a ceia são as duas coisas que Jesus deixou. São as cenas dos próximos capítulos. Isso, mas assim, cabe aqui porque assim, isso faz parte da comunhão da igreja, né? Eu me converto, então assim, eu mostro que houve essa mudança dentro de mim e é por isso que vai haver o batismo. O fato de eu me batizar, eu provei que eu mudei, né? Que houve essa mudança verdadeira, agora eu começo a fazer parte do corpo, eu começo a ceiar, porque ali é uma forma de eu lembrar que eu estou lembrando do sacrifício que Jesus fez para me salvar. É através daquele sacrifício que eu vou ter essa salvação. E quando eu participo do corpo, eu estou ali legalizando que eu criei no sacrifício que ele fez por mim. Né? Então, vai ser difícil de você fazer parte desse corpo, de você se lembrar na sua casa. Você pode até que, né, a missionária falou, eu vou ouvir uma palavra, mas eu não vai ter esse ato de você se lembrar do sacrifício que Jesus fez. E a gente sente que é uma necessidade estar ali. Sim. Por experiência, já fiquei vários dias, já me culto. E querendo ou não, a gente vai se esfriando, né? Um dia ora, outro dia não ora. Essa semana eu jejuei, não, outro dia não jejuei, não leio a Bíblia. Querendo ou não, tá ali reunido traz um fortalecimento para nós. Né? A necessidade de estar junto, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. É um sentimento, assim, uma experiência que não dá nem para ser assim expressado, porque só quem vive e sente sabe como que é. Às vezes você tá ali um dia cansado, exausto, destruído, né? Às vezes passou por alguma situação, chegar ali na casa do Senhor e ser renovado. Né, a Bíblia mesmo fala, né, que interiormente nós somos renovados dia após dia, né, se apresentar ao Senhor com louvor, com júbilo, né, oferecer, porque a gente vai oferecer algo ao Senhor, né, não estamos só ali para poder receber, mas estamos ali indo oferecer algo a quem nós cremos que merece toda a honra, toda a glória, o nosso melhor, né? É muito importante estar na casa de Deus, porque estando na casa de Deus, ali na igreja, a gente também se descobre, né, espiritualmente. Às vezes eu passo a servir, por exemplo, um diaconato, ou eu passo a fazer parte de um grupo de ciclo de oração, ou de jovens,
ou eu passo ali a estar louvando, ou tendo a oportunidade de estar ministrando, a gente se descobre na casa do Senhor, né? Na casa do Senhor se manifesta também o dom dele sobre as nossas vidas, e a gente expressa ali naquele momento, e outras vidas ali ouvem, né? Tanto o louvor como a palavra. A gente se descobre. Quando a gente se descobre, a gente sente necessidade de sempre estar oferecendo e buscando, né, estar junto, né, a necessidade de estar perto dos irmãos. Às vezes nós vamos no culto e não vê fulano, aí nós já pensamos, fulano, porque você não veio hoje, entendeu? Então tem essa preocupação de não só estar junto, mas de estar ali, saber como que tá, se precisa de alguma coisa. Então é importante a gente estar adorando ao Senhor, oferecer algo, levar algo ao Senhor, né, como adoração. E só deixar claro que acho que a irmã vai querer colocar alguma coisa aí também, né? Não, Naquele versículo que muitas pessoas citam, né? Aonde tiver 1 ou 2 no meu nome, ali estarei. Mas isso está falando, isso aqui relata o poder da igreja, né? Porque ali está falando a história do perdão de um irmão, né? Começa no 15 assim, ó, Mateus 18, versículo 15 diz assim: se porém o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Então seria você conversando com ele, repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Beleza. Se porém ele não te ouvir, leva contigo o outro. Então assim, isso aqui pode ser feito numa casa, né? Você falou com ele, ele não te ouviu, você, ô Priscila, vamos lá visitar a irmã, nós precisamos falar que ela está errando, né? Mesmo assim ela não te ouviu. Aí o verso 17 diz: e se não as ouvir, dize à igreja. Então aqui a igreja é colocada como essa: se também não ouvir a igreja, trate-o como um gentil ou cobrador de imposto, ou publicano, né, muitas vezes. Então assim, é esse peso que a igreja, o peso talvez ali acho que julgamento é uma palavra dura, né, mas assim, talvez é justamente na igreja que se resolve algumas questões, né. Sim. Então, individualmente nós não podemos resolver, mas porém ali no corpo da igreja é que se resolve, né? A irmã queria acrescentar algo referente lá, irmã, um versículo não? Sobre a ceia? Amém, glória a Deus. Então, deixa eu ver se tinha outra coisa que eu queria mencionar. Não, acho que era isso mesmo. Então, é necessário sim fazer parte de uma igreja, né? Agora vamos para as considerações finais. Eu vou deixar um tempo para cada um. Você pode falar o que vocês acham referente ao tema, né? Eu gostaria de deixar mais 2 versículos, 3. Primeiro, Efésios 2:8 fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em 2 Timóteo 2:25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então assim, quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E a conversão, ela não é um evento pontual, sem qualquer implicação na maneira como nós vivemos. É um momento de mudança radical, porque a partir dali a vida passa a ser diferente. E as nossas escolhas, as nossas amizades, a nossa fala, o nosso modo de agir, de vestir, passa a ser diferente. Por quê? Porque nós passamos a agradar a vontade do Senhor e não mais a nós mesmos. Então, tudo tem que mudar. Quando não há mudança, não houve conversão. Então, é preciso rever. Não é um bicho de 7 cabeças, não. É algo grandioso, porque o que Jesus faz é grandioso. É gradativo, é pouquinho, um pouquinho por dia, mas é
extremamente maravilhoso o que Jesus faz nas nossas vidas. E Atos 17:30 está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, para que nós possamos viver com Jesus e para Jesus, tem que haver arrependimento. Então, nós precisamos entender e deixar o que é ruim, o que Jesus não aprova. Porque Deus, ele não força ninguém a fazer nada. Mas é absolutamente necessário a conversão para que nós sejamos salvos. Se não houver conversão, não há salvação. E a única salvação é em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém. Pode ir? A conversão é você nascer de novo em Cristo. É ter uma vida transformada, mudada, estar sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Tendo em mente que a partir de então é uma vida de renúncia, não é mais nós, mas é Cristo que vive em nós, né? A partir de então. É não desistir, dê o primeiro passo e continue. E se deu o primeiro passo, continue também. Pode vir obstáculos, pode vir pensamentos negativos, mas creiam que o Senhor, ele nos ajuda a passar por todos os momentos. Eu vou dizer por experiência minha, a partir do momento que eu me converti e passo a me negar todos os dias, eu pude presenciar o cuidado do Senhor na minha vida, na minha família. Eu pude ver o Senhor mudando, né, o meu caráter e continua mudando, né? Eu pude ver que sem Deus, sem a presença do Senhor, não sou nada, né? Totalmente dependente, né? Eu respiro porque o Senhor me permite. E se o Senhor tirar o meu fôlego de vida, o que vai ser de mim? Para onde que eu vou? Então eu tenho que estar no caminho dele. Eu tenho que estar na direção do Senhor. Ser guiada, ser transformada. A conversão, como a gente falou, chegar e confessar pode parecer fácil, mas depois é que vem o processo. E no meio do processo, não desistir. Porque se a gente desiste, né, a gente está negando a nossa fé e a gente está deixando o Senhor. Firmar, crer que o Senhor, ele é a nossa rocha, é a nossa salvação, é a nossa fortaleza, o nosso socorro em todos os dias, né? Se converter é entregar a nossa vida todo dia, todo momento ao Senhor e falar: cuida, o Senhor é o dono da minha vida, né? Ser dependente, nós somos dependentes, né? E nós que estamos na caminhada, que estamos, né, nesse processo, nós reconhecemos que sem o Senhor não tem como acontecer nada, não tem como viver, não tem como respirar, né? Parece que é um mundo vazio e só o Senhor, ele pode preencher a nossa vida, só o Senhor pode transformar, né? Só o Senhor pode trazer vida, esperança, né? A palavra também diz, né? Se nós crermos no Senhor, nós seremos salvos, mas a nossa casa também será salva, né? Às vezes vai um só e através desse um, o outro é restaurado. Às vezes vai a família toda. É não desistir, é acreditar que o Senhor, ele pode operar obras, né? Mas o que nós falamos desde o começo, né? Negue-se a si mesmo. Deixe os seus desejos, as suas vontades e creia que só o Senhor, ele pode operar grandes coisas. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Conversão. Como a gente falou aqui, é um processo contínuo, né? Assim, a santificação é contínua, mas a conversão é um processo que vai envolver o nosso arrependimento. Assim, a gente tem que nos prostrar diante do Senhor, reconhecer que nós somos falhos, pecadores, errantes,
E é nesse momento que a gente reconhece o poder do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A gente tem que reconhecer que a transformação, ela só existe por intermédio do Senhor Jesus, que não há outro no mundo capaz de trazer conforto para nossa alma, de nos trazer segurança para a vida, de nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Se a gente disser aqui que é fácil, que foi fácil, né, desde quando a gente se converteu, como a Gra falou, a Iana já falou, não é fácil, não é um processo que vai te trazer um alívio, né, imediato, exato. Mas dia após dia o Senhor ele vai acrescentando graça, as misericórdias dele sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor, ela se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Nós somos imerecedores da graça do Senhor, das misericórdias dele. Mas Deus, em sua infinita bondade, ele olha para as nossas vidas, ele vê um povo que ele escolheu, que ele separou, ali errando e pecando, e ele envia o Senhor Jesus. Então nós temos uma chance todos os dias de nos reconciliar com o Senhor nosso Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 19, no versículo 30, vai dizer assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É muito, às vezes, é triste quando a gente não tem a visão do que Jesus sofreu para que hoje a gente pudesse estar aqui. Às vezes a gente olha para o sacrifício de Cristo e eu digo assim, por mim, quando eu não conhecia o Senhor, eu me entristecia diante dessa palavra. Mas hoje eu posso fazer valer esse sacrifício de Jesus, né? Vivendo os preceitos dele, vivendo no caminho dele, fazendo as vontades do Senhor. A conversão, ela é uma renúncia diária. Todos os dias eu tenho que negar minha vontade, todos os dias eu tenho que fechar os meus olhos para muitas coisas, os meus lábios, cerrar os meus lábios, para que o Espírito do Senhor ele venha falar por mim, para que o Espírito do Senhor ele venha agir por mim. Então a conversão, ela precisa ser alcançada, né? Ela precisa ser alcançada pela fé professada em Jesus Cristo. A gente precisa entender, vou repetir mais uma vez, que não existe outro caminho, não existe outro meio a não ser confessar, ter a convicção de quem nos levará para a vida eterna, a qual a Bíblia Sagrada nos promete, é o Senhor Jesus. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para buscar um povo remido, um povo lavado, santificado pelo sangue dele. Um povo que renunciou a esse mundo e viveu para Cristo. Não é fácil, como a gente já falou, viver para Cristo, mas o Senhor todos os dias ele nos instrui, todos os dias ele derrama da tua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós possamos viver como servos fiéis, tementes ao Senhor. E se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, busque do Senhor, busque discernimento do Senhor, peça para que Deus ele venha operar na sua vida através do seu Espírito Santo. De repente, se você tem vergonha de confessar o Senhor, peça para que o Senhor ele lhe dê instruções, para que o Senhor ele abra a sua mente, para que ele envie, prepare pessoas para às vezes te ajudar, como a gente já falou aqui, a ter um encontro com o Senhor. Leia a palavra do Senhor, peça para que o Senhor ele se revele a você através da sua palavra. Leia o Novo Testamento, que é onde a gente vê aqui os feitos do Senhor Jesus.
a vida, né, do Senhor Jesus. Então procure entender quem é o Senhor Jesus. Procure saber o que o Senhor Jesus fez, o que Ele operou. E tudo que está aqui nesse livro, o Senhor, Ele tem poder para operar nos dias de hoje. Porque o Deus que operou aqui, Ele continua operando para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguns momentos, quando a gente estava conversando, tem assim, um sentimento de... dá aquele sentimento de chorar, né? Quem nós éramos e quem nós somos hoje, né? Como pode, né, a gente amar tanto alguém que a gente nunca pegou, sentiu, né? Necessitar tanto dessa presença, né? Agora, alguns momentos me emocionei, segurei o choro. E agora eu tô chorando. Porque como pode a gente tão falho, tão errante, tão pecador, ser alcançado, né, por esse grande amor, ser alcançado pela presença do Senhor, né? Ele nem veio para nós, né? Nem veio para nós, mas para quem ele veio, ele foi rejeitado. E o amor dele se espalhou, a graça dele, a salvação foi aos gentios. Quantos, né, morrem hoje em dia, né, por confessar e não negar a fé, né? Eu sempre estou vendo ali no Instagram um vídeo eu cheguei a comentar com ela, de pessoas que confessam o Senhor como Salvador, mas ali tem suas bocas costuradas, são jogadas em caldeirões de óleo, crianças torturadas, mulheres estrupadas. Então, como explicar esse amor, né, que nós sentimos pela presença do Senhor? Não tem como explicar. Só quem vive esse momento sabe como é grande, como é maravilhoso e como nós somos dependentes. Como pode a gente ser tão dependente de alguém que a gente não consegue enxergar, mas quando a gente abre a nossa boca a orar, a buscar, a gente consegue encontrar paz, consolo, consegue encontrar presença, né? Tem os momentos maravilhosos, com certeza, tem os momentos de lutas, com certeza, mas em todo o tempo é saber que tem alguém que cuida, né? Tem alguém que traz vida, né? Hoje nós temos a liberdade, nós estamos falando de conversão, mas eu me emociono mais ainda por pessoas que se converteram e não têm esse livre-arbítrio que nós temos, que não pode pegar uma Bíblia, não pode ler a palavra, não pode se reunir como a gente se reuniu aqui para falar do Senhor, né? Mulheres sendo estrupadas, crianças torturadas, mas diante ali do homem, diante ali da afronta, da tortura, não nega a fé. Isso é servir ao Senhor, isso é se converter, é não negar diante nem da morte ao Senhor, mas crer até o fim, que mesmo que se o corpo físico morrer aqui, nós estaremos com Ele lá no céu, né? É esse amor que alcançou as nossas vidas, que alcança a sua vida, né? Que nos faz ficar firme todos os dias, mesmo sendo falho. Só o Senhor é o caminho, né, para a salvação. Amém? Senão eu choro mais. E eu, com certeza, talvez você esteja ouvindo essa live, assistindo, ou vai assistir, né, amanhã, depois. Que sabe você ainda não tomou essa atitude. E aí, enquanto elas falavam, Deus me falava aqui. A Bíblia fala que a nossa vida aqui é 70 anos, né? E se passar disso é canseira, né? Mas uma boa pessoa, uma pessoa que sabe fazer conta, vai entender isso. Por mais que sejam 70 anos bem aqui nessa terra, mas o que se compara com uma vida eterna? Talvez você fale assim, não, eu não quero, eu não preciso, porque eu estou bem do jeito que estou. Eu não sei, ninguém sabe o dia da manhã. E a única certeza que a gente tem nessa terra é que a morte ela virá. E se ela vier amanhã, como que está a sua vida?
foi dito aqui várias vezes que há essa necessidade. Nós não pregamos aqui, nós não falamos o nome de uma igreja. Você precisa aceitar essa igreja, não. Você precisa aceitar esse Jesus, que é o único caminho para o céu, é o único intermediador entre a terra e o céu, é esse Jesus. O que me convenceu a fazer esse trabalho? Às vezes alguém pode olhar e falar assim, tá de olho nos likes, tá de olho na fama, né? Deus já tinha colocado esse projeto no meu coração, porém, eu ainda não tinha tomado a decisão. Mas numa segunda-feira eu fui trabalhar. E ali a gente já estava fazendo a filmagem na igreja, dos cultos. E naquela filmagem eu vi um conhecido meu, passando assim, quando as pessoas estão assistindo, passa ali o rosto da pessoa que está assistindo. Mas eu não dei atenção porque várias pessoas que são conhecidas minhas, às vezes entra ali e está assistindo o culto. Mas quando foi na segunda-feira, o meu irmão ligou para mim falando que essa pessoa que estava assistindo, ela tinha tirado a vida dela. E ali o Senhor falava comigo, quantas pessoas não estão hoje, quem sabe, assistindo essa live, que talvez já estão desistindo da vida. Talvez está buscando em vícios, em tantas coisas, gastando talvez o dinheiro que tem, mas não tem encontrado essa felicidade de expressar esse desejo de nós acordar e dormir feliz. Quem sabe não tem a comida que você quer ali, tudo de bom, mas Deus provê. E nós temos essa certeza de que tudo isso aqui é passageiro. E eu não sei o motivo que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Talvez um relacionamento mal sucedido. Quem sabe contas, quem sabe vida financeira. Eu não sei o que levou aquela pessoa a tirar aquela vida. Naquele dia eu não pude fazer nada por aquela pessoa, porque ele foi lá e fez o ato. Mas quem sabe você que está assistindo esse celular pode tomar uma decisão de aceitar esse Jesus e de permitir essa mudança na sua vida. De permitir que dia após dia você vai moldando e deixando ser moldado. Então, se você está passando e você acha que há essa necessidade, porque Jesus ele vai voltar, ele vai buscar aqueles que o aceitaram para ir morar no céu, né? Então, se você deseja aceitar, aceite esse Jesus, permita essa mudança. Escolha uma igreja que esteja próximo da Bíblia, que vá pregar o que Jesus deseja que seja mudado na sua vida. Está aqui, se você não tem conhecimento da Bíblia, se você der um Google e pesquisar aí, como que Jesus quer que as pessoas vivam para herdar o céu? Está aqui, ó, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, eu quero finalizar essa live falando, busque Jesus, busque esta salvação enquanto há tempo. Amém? Então, vamos encerrar fazendo essa oração, uma oração, e eu quero convidar o diácono William para fazer essa oração. Sim, ora aí, adorar aí. Vamos orar junto. Amém, hoje sim nós agradecemos a oportunidade. Amém. Pai do Senhor a todos. Ficar aqui atrás da câmera mesmo, que estava filmando esse projeto, que Deus continue abençoando. Eu posso só falar um pouquinho de um vídeo que eu vi? Com certeza. Uns tempo atrás eu vi um vídeo que um rapaz fazia uma pergunta e tem a ver um pouco com conversão. Ele fazia uma pergunta para um pessoal, o que era mais fácil, você ir para o inferno ou você ir para o céu? E muita gente respondeu que era para ir para o inferno, e aquele pessoal tinha razão. E de tudo que foi falado aqui nessa noite, nós sabemos, nós que nos convertemos, que aceitamos ao Senhor, que conhecemos a Ele e entregamos a nossa vida a Ele, nós sabemos que a salvação ela é de graça, que para a gente ir para a igreja é de graça, para a gente adorar a Deus é de graça. Tudo que nós fazemos para Deus é de graça. E para o inferno é pago. Para você tomar uma cerveja é pago, para você ir numa balada é pago, para você
desfrutar dos prazeres do mundo, muitas coisas você paga. E muitas das vezes nós sabemos que pessoas elas preferem pagar para ir para o inferno do que ter essa salvação, do que aceitar esse Jesus que é de graça. Então tudo que foi falado aqui, eu creio que nada disso foi em vão, que o Senhor ele preparou esse momento, preparou esse estudo, um culto que aconteceu agora no final, né? E que o Senhor possa tocar a vida de todos vocês. E eu quero estar orando nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, por estar reunido, Senhor, diante da tua presença. Papai querido, meu Pai amado, que este projeto, ao qual o Senhor tem colocado no coração do teu filho, Senhor, como propósito, Senhor, não de se engrandecer, não de ser melhor do que ninguém, mas sim de alcançar vidas, vidas aquelas a qual precisam e querem entender mais da tua palavra, que querem aprender, que querem compreender, que querem tirar, Senhor, as tuas dúvidas, meu Pai. Que este projeto, que estas palavras, estes ensinamentos, Senhor, possa alcançar vidas, meu Pai querido e meu Pai amado, para que, meu Pai, não venham ficar enganados, Senhor, porque a tua palavra diz que muito perecerão por falta de conhecimento, Senhor. Papai querido, meu Pai amado, que o Senhor possa capacitá-los, ajudar, a conduzir, Senhor, neste projeto, Senhor, para que seja, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. E todos que entrarem, Senhor, neste lugar, Senhor, possa, meu Pai querido, meu Pai amado, ser conduzido, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, meu Pai querido e meu Pai amado. Visita, Senhor, todos aqueles que assistiram esta live e todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor, ao decorrer dos dias, que estas palavras, Senhor, que foram ministradas, Senhor, neste lugar, nesta noite, possa alcançar vidas. Assim, meu Pai, como pessoas, Senhor, pregou para as nossas vidas, pessoas, meu Pai, falaram do teu amor para nós, estarmos, Senhor, na tua presença, que estas palavras, Senhor, possa alcançar os corações, porque a semente, ela foi, Senhor, lançada, e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa regar e fazer a tua boa obra, Senhor. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, nesta noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai querido, neste lugar, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, e eu te louvo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. A paz do Senhor a todos e até a próxima, em nome de Jesus.